Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje, livro de Jó, capítulo 10. Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus: não me condenes, revele-me que acusações tem contra mim. Tens prazer em oprimir-me e rejeitar a obra de tuas mãos enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tem olhos de carne? Enxerga como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos da tua vida são como dos homens? Pois investiga minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram suas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite, não me coalhaste com queijo? Não me vestiste de pele e carne, e não juntaste meus ossos com tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Mas algo escondes em teu coração. Agora sei o que pensava: se eu pecasse, estarias me observando, não me deixaria sem punição. Meu irmão, minha irmã, o livro de Jó, ele é um livro considerado sapiensal, né? Ele é um livro sapiensal tanto quanto é Salmo, quanto é o livro de Provérbios, quanto é o Eclesiastes. Só que o livro de Jó e o livro de Eclesiastes, eles trazem uma realidade muito dura da vida, né? Mas o livro de Jó, ele não foi escrito por Jó. É um livro de prosa e poesia, em que tem discursos aqui entre respostas e humildade. Jó, ele faz, e é um livro que traz o desespero de Jó. E a gente está vendo aqui a reclamação de Jó contra Deus. Muita gente gosta de falar que Jó não negou a Deus. Certamente o meu Salvador vive, ele coloca lá no final, a gente está certo. Mas o livro de Jó trata de uma questão muito mais profunda. Ele trata, meu irmão, da justiça de Deus perante o sofrimento humano. Ou seja, ele trata da Teodiceia. A Teodiceia, ele é um termo cunhado pelo cientista chamado Leibniz, que sustenta a existência de Deus. E esse termo, Teodiceia, vem de Theos, Deus de quê? De quê? Justiça de Deus. Santo Agostinho, ele classifica o mal de três formas: o mal ontológico, ou seja, na formação do ser; o mal físico e o mal moral. Então, é como se o ser fosse formado de forma má. Mas, meus irmãos, precisa a gente entender uma coisa aqui. O que a gente vê nesse capítulo 10 aqui, vê Jó reclamando com Deus, e reclamando, e algumas pessoas falam blasfemando. Acaso é blasfêmia reclamar com Deus? Se Ele é nosso Pai, Ele ouve a nossa reclamação. Acaso seria blasfêmia, diante de tudo que Jó sofreu ali, diante de tudo que Jó sofreu, diante de tudo que Jó está passando aí, de perder os filhos, perder a casa, perder a esposa, perder a riqueza, perder tudo? Mas ali se trata, meu irmão, da gente enxergar o lado real da vida, que isso tudo que acontece, que pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer tempo. O nosso tempo sempre está pronto, como disse bem Jesus Cristo. E também enxergar a nossa dependência, a nossa pequenez. Deus tem o controle da história o tempo todo na mão. Está claro aqui, o controle o tempo todo na mão. E nem sempre a gente vai entender a justiça de Deus, porque a justiça de Deus a gente só consegue achar que entende. É como falar o Kairos de Deus. O Kairos é a própria eternidade. E se o Kairos é a própria eternidade, Deus é a própria eternidade, a eternidade está fora do espaço-tempo, não pode ser quantificada.
Espaço-tempo é uma noção que nós temos aqui, até um conceito criado por Isaac Newton. O conceito criado por Isaac Newton é um conceito criado na lei da física por Albert Einstein. Então, meu irmão, minha irmã, aqui, o livro de Jó, a gente está vendo aqui que a pessoa que escreveu Jó é uma pessoa que conhecia os preceitos judeus, os preceitos hebraicos. A gente está vendo isso. Alguns falam que Jó foi o primeiro livro a ser escrito, né? Mas, meu irmão, minha irmã, esse capítulo em especial ele traz uma reclamação, vamos dizer assim, veemente de Jó. Veemente. Eu não vejo muitos não reclamei com Deus. Não é pecado reclamar com Deus. Mas a gente, enquanto ser humano, a gente muitas vezes critica. E não é pecado criticar a Deus. Não é pecado criticar a Deus. Porque a gente está buscando, de certa forma, quando critica a Deus, o desespero aqui, está buscando um desespero, uma resposta de Deus. E a gente não pode entender a justiça de Deus. Muitos falam, a gente não entende a justiça de Deus, meu irmão. E por isso a fé é importante. E o livro de Jó traz, sobretudo, 3 lições para nós. Da nossa pequenez, da nossa brevidade da vida. E a principal lição, Deus está no controle absoluto da história. Deus está no controle perfeito e absoluto da história. O livro de Jó mostra a vida como ela é, a realidade como ela é. Não é um livro romântico, não tem esse romantismo, porque a Bíblia não é romântica. Não tem nada de romântico aqui. Porque no final, alguns pegam Jó perseverou e foi restituído tudo. Foi restituído tudo? Foi restituído tudo, sim. Mas isso invadiu o que ele sofreu? Não, meu irmão, mas ele aprendeu. Então, isso é colocar a gente, dar noção a gente da nossa dependência, da nossa fragilidade. É isso que a gente tem que entender, a nossa fragilidade e a nossa dependência. Isso é também uma forma de jejum, seria até uma teologia do jejum. Entender da nossa fragilidade e da nossa dependência. E quando a gente faz jejum, a gente mostra a nossa fragilidade e mostra a nossa dependência. O jejum é para nós, não é para Deus, né? E a gente vê tão claramente isso, que é uma história contada para mostrar isso, que logo nos primeiros capítulos Deus estava, vamos dizer, numa espécie de reunião com os anjos, Satanás chega e pergunta de onde vem de perambular pela terra, de andar pela terra. Ele anda pela terra, perambula pela terra. E foi lá como que ele teve acesso a Deus. E é para mostrar realmente que Deus tem o controle de tudo no mundo espiritual e no mundo carnal. Tudo está sob controle de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Mas, sobretudo, a gente tem que entender que o nosso livre-arbítrio só é plenamente exercido e nós somos realmente livres como quando estamos na dependência de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não se preocupe se você reclamou com Deus ou se você achou ruim com Deus. Não se preocupe. Mas tenha sempre em mente que sua vida está nas mãos do Senhor, da sua pequenez, da nossa pequenez, e que Deus é o nosso sustentador o tempo todo. Graças a Deus por isso. Deus nos abençoe e que nós entendamos a mensagem da Bíblia, que nós entendamos a mensagem, a necessidade de entendimento. Deus nos abençoe a todos. Amém.